Meus queridos, eu queria que você que está em casa pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 16 e 17. São dois versículos, obviamente, creio eu, que muito conhecido, você já deve ter sido ministrado por essa passagem de várias formas, de várias maneiras, né? Mas eu quero trazer essa palavra, esse entendimento, e você que vai anotar na sua casa, sabe, veja ali, preste atenção, anote, o tema da palavra é se renda ao novo de Deus, amém? Se renda ao novo de Deus. Então eu vou acompanhar aqui, eu vou ler aqui, e você que está em casa pode acompanhar, tanto no YouTube quanto no Instagram, é a mesma transmissão em nome de Jesus. Se por acaso tiver alguma coisa que precisa ser ajustado, som ou coisa parecida, vai ajustando aí, vai mandando ali nos directs da coisa, que os meninos na parte técnica vão estar se ajustando e adaptando a isso aí, tá bom? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 16 e 17, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Olha só, é uma passagem muito conhecida. Você sabe que Jesus, na sua caminhada aqui na terra, muitas vezes ele foi indagado por várias situações, coisas que ele com a sua própria vida constrangia os religiosos. Ele com as suas próprias atitudes, de alguma maneira, ele constrangia as pessoas que de alguma forma tinham uma lei debaixo do braço, tinham a lei como verdade. Então Jesus ele veio para de alguma forma não abolir a lei, pelo contrário, ele veio cumprir a lei. A palavra do Senhor deixa isso claro. E existem alguns pontos que nós precisamos entender, que Deus nesse dia está se movendo, e eu creio dessa forma, Deus está se movendo de uma maneira única no meio do povo de Deus, porque é necessário que eu e você estejamos alinhados com a volta dele. A Bíblia diz que ele vem buscar uma igreja que seja sem mácula, uma igreja que não tenha ruga, uma igreja que seja pura, ou seja, uma igreja que seja adornada por ele, ou seja, adornada pelas coisas que ele nos ensina, não pelos adornos do mundo, não pela forma que o mundo expressa, não é dessa maneira. E a palavra do Senhor é muito clara quanto a isso. E hoje me parece que de alguma forma as igrejas têm perdido, e quando eu falo as igrejas eu não estou pontuando uma, eu estou falando a igreja que de alguma maneira deixou de ser um organismo vivo para ser uma instituição apenas, ou uma organização, porque essa é a grande diferença. A igreja do Senhor Jesus, ela é um organismo vivo, onde um se fere e o corpo cura, não uma organização. Existe uma realidade que muitas vezes nós perdemos-se aí, porque a gente quer fazer do nosso jeito, e do nosso jeito não dá. Eu costumo dizer, quem frequenta a comunidade Cristã Nova Aliança, quem acompanha as ministrações, não tem como a gente querer fazer do nosso jeito, porque do nosso jeito é limitado, agora do jeito do Senhor é totalmente diferente. Então quando você pega aqui Jesus falando isso para os discípulos, olha, preste atenção, não dá para fazer isso tendo isso desse jeito. Não dá para você pegar, sabe, um pedaço de pano novo e querer colocar num lugar onde já está velho. Não tem como você querer conservar uma situação num ambiente onde já está seco, porque quem conhece a palavra sabe do que eu estou falando. O odre era o bolso, era aquele lugar onde se colocava, sabe, o vinho, onde se colocava líquido. E então quando ele era seco, não tinha como você colocar, porque não se trabalhava mais, né? E quando Jesus fala sobre isso, é o seguinte, não tem como você colocar vinho novo em odres velhos, ou seja, não cabe isso, entendeu? Mas deita-se vinho novo em odre novo, por quê? Porque ele é maleável, ele quer, sabe, ele ama esse ambiente de conservação. Então, é muito importante a gente parar aqui e fazer uma análise criteriosa sobre o que Deus quer fazer, o que Deus tem feito, sabe, o que Deus tem sinalizado. E eu quero que você entenda que essa é uma palavra que o Senhor falou muito comigo e tem falado muito comigo ao longo desses anos, porque é uma realidade, sabe? Nós precisamos parar e analisar o que a gente tem feito. Eu conheço muitas pessoas, talvez você também que está em casa conheça, tantas e tantas pessoas, sabe, que vivem
um estilo de vida onde é muito pragmático, onde o fim dele você já sabe o que é, ou seja, é um estilo de vida onde sempre é a mesma coisa, é a mesmice de sempre, sabe? Não existe mais sonhos, não existe mais objetivos, sabe? É uma realidade que parece tipo assim, sabe aquele espírito, me permita esse trocadilho, né? Um espírito que você nasceu assim, crescer assim e para sempre vai ser assim, né? Então, diante desse ambiente, nós precisamos entender o que Deus tem feito nesses dias. Eu sempre gosto de deixar uma coisa clara, que quando o Senhor fala da parábola ali do noivo, em que tinha as 5 virgens, né? As virgens que eram nécias e as virgens, ou noivas, né? As noivas nécias, as noivas que elas eram, sabe, atentas, né? Elas, que a Bíblia chama elas de prudentes. O interessante é que as 10 noivas, ou seja, elas foram dormir. Elas foram dormir, está lá, a palavra do Senhor fala sobre isso, elas foram dormir. Porém, as 5 prudentes, elas foram dormir depois que fizeram a sua parte. E aqui é uma coisa muito interessante, que hoje nós queremos, muitas vezes, se aproveitar do estar com o noivo, você querer fazer a nossa parte. E essa é uma realidade que tem pego muita gente. Porque, veja bem, irmãos, é uma realidade, você pode pensar e enfim, você tem a sua opinião e eu respeito, mas Deus, Ele nunca trabalha na vida de alguém através de Jesus Cristo de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Existe uma realidade em que nós precisamos compreender o que Cristo já fez por mim e por você. Ele já, sabe, rasgou todo o escrito de dívida, é assim que fala. O véu que nos separava foi rasgado de cima a baixo. Jesus, Ele foi o último cordeiro. Ele foi e é para nós o nosso irmão mais velho, aquele que é a nossa referência. Então, diante desse ambiente, é importante que as escamas da religiosidade, que as escamas do tradicionalismo, que as escamas, que isso tudo muitas vezes nos para. Eu não estou querendo dizer que você agora tem que ser alguém que vai para o extremo. Não, eu estou dizendo para você ponderar o que Deus tem falado com você nesses dias. Porque o que o Senhor ministrou no meu coração foi justamente sobre isso. Eu preciso me render ao novo de Deus. Eu preciso me render ao novo de Deus. E quando eu falo novo de Deus, não é criando algo novo. Não é isso, irmão. Porque a Bíblia diz que tudo que está debaixo do sol já houve. E Jesus completou tudo. A última frase que ele falou na cruz do Calvário é: está tudo consumado. Ou seja, após ele não tem mais nada do que a gente possa fazer. Agora, cabe a mim e a você a andar naquilo que está determinado por Ele. E sabe, eu queria que você estivesse aqui agora para sentir o que nós estamos sentindo. Eu não sei se você na sua casa está em essa percepção, mas aqui há uma presença de Deus tamanha. Porque nós não estamos falando para pessoas coisas que nós queríamos, sabe, é bonito falar isso. Não, é a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo para os discípulos é justamente isso. Não tem como, olha só. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas. Porque o remendo tira a parte das vestes. E fica maior a rotura, ou fica maior o buraco. Seja qual for a situação. E os odres, como diz ali o versículo 17, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Você que está vendo essa live aqui, seja no YouTube ou no Instagram, que você se renda ao noivo de Deus, ao novo de Deus na sua vida. E eu preciso entender, irmãos, que os tempos na minha vida são passageiros, mas o aprendizado de cada situação dessa é eterna. E é aí que moram muitas coisas. Porque eu falava para uma pessoa hoje de manhã sobre isso. O problema do meu passado não é eu voltar nele num intuito ou de uma forma para que eu possa aprender como não fazer. Eu voltar, olhar para trás e dizer assim: rapaz, olha só o que aconteceu na minha vida. Isso não é o problema. O problema é eu voltar todas as vezes no lugar e me agarrar naquele ambiente e dizer assim: não, é assim que tem que ser. Enquanto que Deus tem apontado, Deus tem falado, Deus tem movido, sabe, Deus tem resgatado, Deus tem ativado. E às vezes a gente para e fica esperando as coisas acontecerem. Aqui eu quero falar de 3 pontos interessantes que impedem de nós nos render a esse novo de Deus. E o primeiro está lá em Jó, no capítulo 14, do versículo 1 ao 5. Jó, no versículo 14, aliás, no capítulo 14, do versículo 1 ao 5. Eu queria que você abrisse e acompanhasse comigo na sua Bíblia, né?
ou você que está acompanhando aqui pelo Data Show. Diz assim a palavra de Deus: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e os faz entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. O que me chama a atenção aqui é que Jó, ele é um homem que está sendo provado por Deus, e você conhece muito bem. Jó não pediu essa provação, mas Deus colocou ele à prova, permitindo Satanás tocar em tudo que ele tinha, menos na sua vida. Só que aqui é interessante que Jó, ele começa a meditar sobre essas coisas, e ele para e pensa o seguinte: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Irmãos, em outras palavras, sabe o que em primeiro lugar não me deixa render ao novo de Deus? É o tempo. Mas que tipo de tempo é esse, pastor? É eu perder tempo com coisas que não são importantes. É eu ficar martelando coisas que eu já entendi que é passado, ou coisas que não vão me trazer crescimento, coisas fúteis, sentimentos que não vogam mais, sentimentos que de alguma maneira, sabe, transpassa a minha realidade. Vou dar um exemplo, o próprio perdão. Ah, pastor, mas para você falar de perdão é fácil. Não é fácil falar de perdão. Porque perdão não é um sentimento. Perdão, você sabe muito bem que é uma decisão. E diante desse ambiente de decisão, eu preciso ponderar o seguinte: vamos lá, onde é que eu posso ponderar a minha falta de perdão, ou que eu não consigo perdoar? Eu olho para a cruz. E daí, quando eu olho para a cruz, eu vejo um ser humano, vamos colocar assim dessa forma para que fique mais claro. Eu vejo Jesus, o Filho de Deus, se colocando na cruz por mim, sem eu nem ter nascido ainda. Ele já perdoou os meus pecados. Olha que loucura. E Deus, seu Pai, dizendo assim: eu vou enviar o meu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu olho para as minhas situações, o tempo que eu estou perdendo porque eu decido não perdoar. Ou seja, eu estou dizendo no mundo do Espírito, preste atenção, que eu sou melhor do que Deus, que eu sou melhor do que Jesus. Irmão, Jesus deu a prova viva do que é isso. Tinha 2 homens do seu lado na cruz, você sabe disso. 2 ladrões que mereciam estar lá. Um começou a dizer assim: se tu és Jesus, desce dessa cruz. Se tu és Jesus, isso. E o outro foi repreendido por ele. E disse assim: ó, calma, para de falar desse homem. Nós temos motivo de estar aqui nessa cruz, mas ele não. E ele olhou para Jesus e disse assim: Jesus, sabe, irmãos, eu vou conjecturar aqui. Esse diálogo, irmão, nunca foi tão libertador na vida de um homem. Jesus, esse bandido ou esse ladrão, como a Bíblia fala, olhou para Jesus assim, ó: Jesus, sabe, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus olhou para ele e falou assim: hoje mesmo tu estarás comigo. Irmão, Jesus podia dizer assim: olha, eu estou aqui, você me fez estar aqui. Você me fez estar aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque é o seguinte: se eu não viesse aqui, você não teria vida eterna. Mas Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão e disse: hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. E quantas vezes eu e você paramos numa situação e perdemos tempo com coisa que não tem sentido? Coisas que não tem sentido. Quantas famílias foram divididas por causa de política? Perdendo tempo com coisas de homens, com situações que não movem nada. Sabe, irmãos, um ditado que é verdade: águas passadas não movem moinhos. Se nós pararmos, sabe, lembrarmos da ferida, lembrar disso, é lógico que vai doer. E nós temos que lembrar. Não estou dizendo para você ter agora uma amnésia. Não é isso, irmão. Eu estou dizendo para você prosseguir. Você precisa avançar, porque se você parar no tempo de coisas bobas, você não se rende ao novo de Deus. Você não se rende ao novo de Deus. Você vive, sabe, um ambiente onde você fica preso. Olha o que diz em Romanos 13. Olha só, Romanos 13, do versículo 11 ao 12.
Romanos 13, do 11 ao 12. Diz assim, ó: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Versículo 12: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Você que está em casa, você pode dar um glória a Deus? Você que está vendo essa live aí, você pode dar um glória a Deus? Irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, preste atenção. Quanto tempo você tem que conhece a Cristo? Você que está me vendo aí, quanto tempo você diz que se entregou a Jesus? Quanto tempo você conhece, irmãos? É melhor que a gente não tivesse acesso às verdades. Porque olha só, você está tendo o quê? A oportunidade de ouvir e dizer assim, ó, não perca tempo com isso e se renda ao novo de Deus. Sabe, se eu fosse você, eu começava a mandar agora um WhatsApp para aquela pessoa que falta pedir perdão. Manda para ela um WhatsApp dizendo assim, ó, daqui 40 minutos eu quero falar contigo, tu pode me atender? Porque, meu irmão, você não sabe um segundo da tua vida para frente que pode acontecer. E que não seja uma falta de perdão. Eu estou dando um exemplo de perdão. Mas tem tanta gente, irmãos, finanças, coisas para trás embaraçadas. Eu não sei o que está na tua vida. Eu estou só dando exemplo do perdão. Mas não perca tempo. Não invista tanta força naquilo que não vale a pena. Não exista tanta força naquilo que não atrai a presença de Jesus. Não invista tempo em coisas que Ele não é adorado. Não invista tempo em coisas que Ele não é o centro. Invista em coisas onde o tempo que você está é acelerado por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Você consegue entender isso que eu quero dizer para você nessa noite? O primeiro inimigo de alguém que não se rende é ele perder tempo com coisas que não funcionam, coisas que não são importantes, coisas que não são reais. E se você estivesse aqui comigo, eu ia dizer assim, ó, diga para a pessoa do seu lado, aproveita que ainda dá tempo. Você consegue dizer para a pessoa que está vendo essa live aí? Bruno, aproveita que ainda dá tempo, Bruno. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e vai ser sempre. Ele quer você todo tempo, toda hora. Porque Ele te fez segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele te fez para que você o adorasse. Dentro de você existe um espaço vazio. E ele só é preenchido pela presença de Deus. Você consegue entender isso? E essa é a realidade que nós estamos vivendo esses dias. Porque nós não podemos, irmãos, de maneira alguma resistir ao que Deus está fazendo. E Jesus está voltando. A sua presença é real em tudo. Não tem uma vírgula que está fora do seu cumprimento. A Bíblia está aqui. Ela mostra dia após dia que Jesus está voltando. Tudo está se cumprindo. Como dizia aquela figura, eu não lembro qual é o programa, tintim por tintim. Jesus está voltando, meu querido. Se renda ao que Deus está fazendo. Se renda ao que Deus está fazendo. Se renda, se renda. Não perca tempo. Não perca tempo. Eu estou te dando só uns exemplos. O segundo entendimento que me afasta de ser e entender o que Deus espera de mim. Abre comigo em Isaías 43, do versículo 18 ao 19. A palavra do Senhor diz: irmão, se tem um povo que foi cabeça dura na Bíblia, foi o povo que saiu do Egito. Sabe, esse povo, irmãos, pelo amor de Deus, sabe, os milagres, as maravilhas, um povo que Deus cuidou dele pessoalmente, irmãos. Pensa comigo, um povo que tinha tudo que queria. Um Deus que durante o dia era protegido por uma nuvem. Porque Deus não tinha... Agora eu vou fazer uma conjectura. O cuidado de Deus era tamanho que não queria que eles pegassem infiltração solar. Não sei nem se assim se fala. Então colocou uma nuvem para protegê-los. De noite havia uma coluna de fogo cobrindo eles, para que eles não pudessem passar frio. Tinha necessidade de comer coisas diferentes. Deus dava um banquete para eles todos os dias.
todos os dias, até para quem não queria, estava lá, caía do céu codorniz. E detalhe, era todos os dias. Não era só um momento de oração, não, eu quero um alimento agora, Senhor, eu quero um alimento agora. Não, era todos os dias, caía, estava lá um maná novo do céu. E esse povo, irmão, mesmo assim, com coração duro, com coração errado, Deus permite eles passar por provas. E foram para lugares onde, sabe, Deus permitiu povos tomarem conta deles, reis se levantando. Foram escravos, sabe, viveram, eu não vou entrar no detalhe porque eu sei que você conhece a Bíblia. Mas chegou um momento em que Deus levanta um profeta e começa a profetizar sobre aquilo que o povo ia passar e viver. E aqui no versículo 18, o profeta começa a dizer assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha só, irmão, versículo 19: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deixa no versículo 19: eis que farei coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Outras versões falam assim, ó: eis aí, não consegues ver? Não consegues ver que está sendo coisa nova? Sabe outra coisa que não me deixa viver ou me render ao novo de Deus? É eu querer voltar para aquilo que já é passado na minha vida. Sabe, irmãos, eu costumo dizer uma realidade, que isso tem pego muitas pessoas conhecedoras, e essa é uma realidade. Vivem num tempo onde não se volta mais. E são aprisionadas nesse lugar, porque talvez em algum momento Deus usou elas para fazer coisas. E deixa eu te dizer para você, eu creio numa fé diária. Eu creio que a fé de ontem foi a fé de ontem. Hoje existe uma fé nova. Eu creio que quando mais você escuta a palavra de Deus, a fé ela vai sendo aumentada na tua vida. Eu creio que, eu estou falando da minha forma de pensar, pelo fato de que, por exemplo, Deus faz tudo novo, de novo, todos os dias na nossa vida. As misericórdias se renovam. Domingo passado, nós tivemos um tempo como casais, e essa forma de falar, já é algo que a gente vem ministrando aqui, sabe? Por que você, para e pensa, por que existe a misericórdia de Deus todo dia sobre a sua vida? Porque todo dia você precisa dela. Não foi, não fiz isso ontem, hoje eu vou fazer. Não, o que foi de ontem é de ontem. Hoje Deus tem coisas novas, e Deus está fazendo agora. Eu estou falando para gente que está aqui, ó, me vendo agora no Instagram ou no YouTube, eu não sei, que precisa entender que o seu passado, ou seja, aquilo que Deus fez, está lá, e é maravilhoso, é lindo, é precioso. Porém Deus quer fazer hoje na tua vida. Deus quer fazer hoje na tua vida. E Deus está assim, ó: só se renda que eu vou fazer agora. Se renda que eu vou fazer agora. Se renda que eu estou fazendo agora. Se renda que eu estou fazendo agora. Se renda que eu quero fazer agora. Só que o que acontece? Não, mas aquilo outro. E isso, mas daquela forma. Deixa eu te dizer em nome de Jesus, se renda ao que Deus está fazendo. Repito novamente, agora. Deus está te dando a oportunidade para você simplesmente dizer assim: chega de fazer do meu jeito, chega de fazer da minha forma, eu quero mais. Sabe, eu quero bem mais. Eu quero avançar, eu quero avançar, eu quero avançar, eu quero avançar, eu quero avançar. Nós vivemos esse tempo de avanço, sim ou não? Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. E o texto fala que o povo estava tão envolvido com as coisas que ele diz assim, ó: vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Você não está vendo o que Deus está fazendo? Enquanto em sã consciência, meu irmão e minha irmã, agora você me deixa falar da comunidade Cristã Nova Aliança. Em sã consciência, alguém de nós poderia dizer o que nós estamos vivendo? E algum de nós poderia dizer o que nós estamos... Eu vou falar com você, para e pensa. O que você está vivendo foi o que você programou para viver no começo do dia 1º de janeiro desse ano? Nós estamos no dia 4 de dezembro, irmão. Isso é uma coisa louca. E olha só o que Deus fez.
Deus quer fazer hoje. Deus quer fazer hoje. Bote a mão na sua cabeça, na sua casa, diga assim, ó, todo dia eu quero de Deus uma nova revelação. Revelação essa que me trará entendimento do que Deus deseja. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus nos guiaria a toda a verdade. O Espírito de Deus guiaria a toda a verdade. Deixe o Espírito de Deus te guiar. Deixe o Espírito de Deus fazer algo na tua vida. Só se renda. Só se renda. Não seja daqueles que ficam questionando. Se a palavra de Deus está te confrontando, irmão, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos. Dê glória a Deus. Efésios capítulo 4. Do versículo 22 ao 24 diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Sabe como uma das coisas que não deixa a gente se render ao novo de Deus é a gente viver querendo como um velho homem. Irmãos, repito, do velho homem não se aproveita nada. O Senhor não tem compromisso com o velho homem. O velho homem para Deus não interessa. A tua maneira antiga de viver, para Deus Ele nem, sabe, Ele não quer saber. Agora Ele quer ver o novo homem em Cristo Jesus sendo revelado dia após dia. Há umas 2 semanas atrás, o Senhor me deu uma palavra sobre Cristo habitando em nós. Sabe o que eu quis dizer com aquilo, irmão? Que chega um tempo e um ponto em que Deus vai te usar de uma forma tão grande, em que antes de você chegar presencialmente, tudo aquilo que você fez no Senhor chegue primeiro. Ou seja, que Ele chegue primeiro do que você. Cristo, através da tua vida, irmãos, é a esperança da glória. Sabe, a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Seja você esse que responde o céu. Seja você esse que, sabe, não se prende a um velho homem, a um passado, a um tempo que não volta mais. Tem parado muita gente isso. E o terceiro ponto é o conformismo. Juízes capítulo 1, do versículo 14 ao 15. Diz assim a palavra: e sucedeu que vindo ela, ele o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Deixa eu te contextualizar aqui. Calebe estava dividindo, né? E ele tinha uma cidade, eu vou falar de uma forma para você entender. Depois você lê os versículos anteriores, você vai entender claramente. E ele prometeu para quem ganhasse aquela guerra, ou quem ganhasse aquele local, ele lhe daria sua filha. Sua filha, se eu não me engano, Axa. E então o noivo, ou o marido dela até então, disse para ela assim: ó, vai lá em encontro do teu pai e diga para ele que você quer outras terras, porque a terra que ele te deu é terra seca, não tem água. E ela voltou, desceu do jumento, como diz o versículo, chegou e falou para o pai dela: pai, me dê outras terras, porque eu sei que o Senhor tem outras águas. Eu sei que o Senhor tem outras terras. Sabe, meu querido, você que está me vendo aqui, e aqui eu estou quase encerrando. Existe uma realidade que muitos de nós nos acomodamos, porque a gente acha que está bom. E o conformismo tem deixado tanta gente, sabe, preso e não se rendendo ao novo de Deus. Eu aprendi uma frase que diz que o bom é o inimigo do excelente. Como é que você está? Está tudo bom. Está tudo bom.
enquanto na verdade não está bom aqui dentro. Aqui dentro não está bom. E sabe, irmãos, quando você não coloca para fora, você não confessa e deixa, você não alcança a misericórdia. É necessário eu entender que o conformismo, sabe, é um dos pontos que não me deixa render ao novo de Deus. Sabe o que essa moça fez? Obviamente orientado pelo seu esposo, ela ousou. Ela não se conformou com terras secas, porque ela sabia que o seu pai tinha terras que davam águas. Sabe o que eu entendo aqui? Você tem um pai que está acima de todas as coisas, e você vive uma vida, desculpa a expressão, medíocre. Uma vida, quando eu falo de medíocre, eu falo de mediana, onde Deus tem tantas coisas para você, mas você se conforma com pouca coisa. Irmãos, eu não estou falando de ingratidão, me permita colocar esse ponto. Eu estou falando de se conformar. Irmãos, Deus tem muito mais. Muito mais. Eu sempre digo, e você sabe disso, Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos íntimos. Não quer dizer que fulano de tal é melhor do que você. Não, é porque talvez fulano de tal está fazendo coisas que está atraindo a presença de Deus. João 4, o que ele diz lá? Que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que isso quer dizer? Pessoas que querem Ele de uma forma única. Senhor, eu não quero só isso, eu quero muito mais. E nós precisamos entender o que Deus tem feito. Nós precisamos sair de uma geração que está tudo bom e avançarmos em direção àquilo que Deus tem de excelência. Irmãos, Coríntios diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, sabe, nunca penetrou na cabeça, na mente de homem nenhum, o que Deus tem preparado para nós. E a gente vive uma vida conformada. A gente acha que está tudo bom. Não está bom. Não está bom. Irmãos, em nome de Jesus, destrava a tua vida. Se renda ao que Deus está fazendo. Se renda ao que Ele quer fazer. Sabe, nós precisamos sair desse ambiente de mesmice. Nós precisamos entender o que Deus espera de nós nesses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, Senhor, os meus irmãos não estão aqui presentes comigo, mas estão em casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, Senhor, oh Deus, deixar aqui registrado, Senhor, que tudo aquilo que eu falei, Senhor, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado, Senhor, não saiu de maneira alguma direcionado a ninguém, mas saiu do Teu trono aos nossos corações, primeiramente a mim. Senhor, eu quero me render aos Teus cuidados, eu quero me render ao Teu mover, ao novo de Deus. Me ensina, Senhor, a viver esse tempo, que eu não ande, Senhor, de maneira alguma preso em coisas que não tem mais sentido. Pare em coisas que não vão me levar a lugar algum. Deus, que eu não olhe para o meu passado e diga assim, como era bom isso. Não, eu quero dizer como é maravilhoso hoje. Como é maravilhoso o que Deus está fazendo agora. Sabe, Senhor, eu não quero me conformar. Eu não quero me conformar. Eu não quero me conformar. Eu quero avançar. Eu quero avançar. Eu quero avançar em direção ao que o Senhor tem para a minha vida. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos que estão vendo pelo YouTube, pelo Instagram. Deus, que eles entrem nesse ambiente de graça e de misericórdia e experimente do melhor de Deus. Pai, que eles se rendam ao novo de Deus. Nós declaramos isso nessa noite. Deus, mais que tudo, Senhor, nós queremos a Tua graça. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia, se você puder cantar conosco essa canção. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. Oh Senhor, a Tua igreja te adora, Jesus. A Tua igreja clama por mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai,
Pai, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, por esse momento, pela tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus seja contigo. Se renda ao novo de Deus. Amém?